Salve os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Boa tarde para os irmãos e a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos que estão vendo e que vão ver esse vídeo. Ontem não deu para mim fazer vídeo, irmãos, porque eu estava fazendo um serviço aqui, então não deu tempo. E para a gente meditar na palavra de Deus tem que ter um tempo bom. Pesquisar, né? Então peço desculpa aos irmãos e vou procurar agilizar alguns vídeos aí. Porque demora mesmo, mas os irmãos tenham paciência, tá bom? Aí no começo eu vou pedir para os irmãos que possam se inscrever no canal. Faz algum comentário aí embaixo, irmãos, para Deus abençoar. Passa a inscrição no canal para alguém que você conhece, que possa querer ver também, para que possa ser abençoado pela palavra de Deus, tá bom? Então que Deus abençoe a todos os irmãos. E vamos lá. Eu gostaria de meditar sobre um assunto agora, um estudo que eu estava preparando, terminei quase agora, que demora, não é fácil não é brincadeira não. É falar sobre o que nós podemos entender sobre obra de Deus e como fazê-la, sobre este assunto. O que nós podemos entender sobre obra de Deus e como fazê-la. É que muitos acham que a obra de Deus é algumas coisas. Outros acham que é de outro jeito e fica confusão, mas não é. A obra de Deus, ela é diferente. Então eu meditei umas passagens bíblicas aqui para mostrar alguma coisa a respeito da obra de Deus. Vários pensamentos, vários estudos podem ser feitos a respeito da obra de Deus. Eu procurei uma aqui e registrei aqui, irmãos. Mas você pode aprender de outra forma o que é a obra de Deus da forma correta, desde que seja dentro da palavra de Deus. E eu procurei achar aqui uma obra de Deus que é a principal obra de Deus. Eu vou ler aqui João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, que diz assim: Perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Que faremos? E então Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Após um discurso aqui, Jesus falando aos judeus, a todos os principais, os sacerdotes que estavam ali, a respeito do pão da vida, e eles perguntaram para Jesus, logo após Jesus falou aquele discurso sobre o pão da vida. Eles perguntaram o que é fazer a obra de Deus. E Jesus respondeu a eles: olha, a obra de Deus é esta: crede naquele que me enviou. A obra de Deus é essa, irmãos. O que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram, trabalhando junto em comum acordo? A principal obra de Deus que Deus fez. Deus trabalhando por nós. Deus enviou seu Filho Jesus para vir a este mundo, para entregar a sua vida, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar direito de salvação. Essa foi uma grande obra. Os judeus, eles não entendiam, mas Jesus estava repetindo para eles e para todos que quisessem ouvir naquele momento e futuramente, hoje no nosso dia, que a obra de Deus é essa: acreditar que Deus tinha enviado Jesus, para vir a esse mundo, para libertar um povo dos seus pecados, e lhe mostrar o caminho para a salvação, o caminho para a vida eterna. Então, essa para mim é a principal obra que Deus fez. Para mim é a principal. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Agora o que nós devemos fazer é crer que foi Deus que enviou Jesus. Que Jesus, ele falou aqui, olha, a obra de Deus é essa: crede naquele que me enviou. É acreditar que foi Deus que enviou Jesus, porque eles não aceitavam Jesus como Messias, como Salvador.
Jesus era somente mais um profeta, mas Jesus queria que eles crescem, que foi Deus que enviou e ele era o Messias. Então, essa foi a obra principal que eu quero meditar com os irmãos aqui, e demais como trabalhar na obra de Deus, e desenvolver um trabalho na casa do Senhor. Então, aqui, obra que Deus fez na nossa vida, no grego quer dizer ergon. Ergon quer dizer obra ou trabalho. Ergon quer dizer obra ou trabalho. Esse é o significado no grego para obra. Então, essa foi a obra principal que Deus exige fé nele. Principal, fé nele. Tem que acreditar realmente de todo o coração que Deus enviou seu Filho, que Ele existe e Ele enviou seu Filho com a função de nos salvar. Esse é o desejo de Deus até hoje, que todos creiam que foi Ele que enviou Jesus para morrer na cruz, para nos dar o direito de vida eterna. Então, essa é a principal obra. A obra aqui que eu quero falar juntamente com essa passagem também, que a obra, elas não são rituais externos, mas uma confiança interna e pessoal em Jesus Cristo. A obra não é ritual. O judeu estava acostumado a oferecer incenso, a sacrificar ovelhas, a espargir sangue sobre utensílios, sobre as pessoas. Eram rituais. E as obras não são isso, irmãos. As obras de Deus verdadeira, a obra de Deus verdadeira não é ritual, não é de fora para dentro. Não é o que se pode ver ali como ritual para ser perdoados os pecados. Não. A obra de Deus é além de ritual, é muito maior que o ritual, sabe? É uma confiança interna e pessoal em Jesus Cristo. É você confiar de todo o coração, ter fé e acreditar realmente que Deus foi quem enviou Jesus, e o propósito desse envio de Jesus por Deus é para dar o direito de vida eterna. É você internamente, no seu coração, no seu ser, acreditar, ter fé, uma fé viva em Deus, que Ele enviou Jesus para salvar você. Não precisa você participar de rituais, sabe? Não precisa você andar de uma cidade a outra carregando uma cruz nas costas. Não precisa você andar ajoelhado numa estrada para pagar promessa. Não é nada externo, é algo interno. Você tem que ouvir falar de Jesus, conhecer Jesus através da sua palavra e internamente no seu coração acreditar e botar em prática na sua vida. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. Crer, no sentido, é acreditar naquilo que está se ouvindo falar, e crer significa botar em prática aquilo que ouviu falar. Botar em prática de que forma? Reconhecendo Jesus como Salvador, que é verdade que Deus fez essa obra, mandando Jesus, que Ele é Salvador, tem uma fé viva e verdadeira, se agarrar a ela e não se afastar dela. Então, não é coisas externas, não é ritual. Obra de Deus não é ritual, é algo que se realiza interna, é uma confiança interna, sabe? Dentro de você, eu creio que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu acredito que essa obra salvadora é a única que é capaz de salvar. Não precisa eu fazer nenhum ritual. Não precisa você fazer o ritual 7 sexta-feira, fazer a corrente tal, levar tal flor. Você que tem muito isso está se infiltrando no meio evangélico, sabe? São os pastores, muitos aí estão ensinando o povo a fazer ritual e se afastar da fé verdadeira, da obra verdadeira do Calvário, sabe? Então, não corra e não vá atrás de ritual. Não precisa nenhum ritual. É somente você acreditar que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por você no Calvário. Você acredita, tem essa fé interior, essa fé viva e verdadeira. Abrace ela e basta para você Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não precisa nenhum ritual, tá bom, irmãos? Aqui então, a obra principal é crer em Jesus de todo o coração, que Ele é o Salvador e que Deus
é o que enviou Jesus. Essa é a principal obra. Agora, irmãos, a obra a ser realizada é crer que leva a relação, a fé, que transforma vidas e corações, levando a verdadeira salvação. A obra a ser realizada é crer. Se a gente crer, a gente acreditar, realmente a gente está seguro em Jesus, sobre a rocha. Se a gente está seguro com Jesus na rocha, a gente está servindo a um Deus verdadeiro. E isso é o que leva a fé verdadeira no Deus verdadeiro, no único Senhor e Salvador, transforma vidas e leva as pessoas à verdadeira salvação. A não precisar de rituais, mas sim é necessário somente crer na pessoa de Jesus Cristo. Ele já não faz mais ritual. Por quê? Porque ele acreditou que Jesus é o Salvador, que a obra perfeita para a salvação é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a porta estreita. Então, se ele crê nisso, ele não somente passa pela transformação, pelo poder da presença de Deus, da palavra de Deus, mas ele também leva as pessoas a esse evangelho, essa palavra, essa obra da salvação, essa obra que Deus fez enviando seu Filho Jesus. E basta para ele somente Jesus. Então, essa obra perfeita, crê na pessoa de Jesus Cristo que Deus enviou, transforma pessoas, transforma a vida e leva pessoas à transformação e à salvação. Agora, a obra, vou falar a respeito da obra, como trabalhar para Jesus. Agora, falar da obra é como você trabalhar para Jesus. Como trabalhar para Jesus, sabe? A obra principal que Deus fez, que eu vejo, é enviar Jesus como Salvador e reconhecimento nosso, da nossa parte, acreditar que Ele fez essa obra e a verdade é real, crer na existência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e que essa obra é perfeita, essa é a obra principal. Agora, para trabalhar na sua casa, desenvolver trabalhos, sabe? Na obra de Deus, várias funções na casa de Deus. Um pode fazer uma coisa, trabalha na casa de Deus, outro pode fazer outra coisa, desenvolver, e todos são úteis para trabalhar na obra do Senhor. Eu gostaria de ler agora um versículo para demonstrar melhor isso. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Eu deixei marcado aqui para ficar mais fácil de achar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Pois vós, capítulo 3, 1 Coríntios, pois nós somos cooperadores de Deus e vós, lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo falando ao povo de Corinto: olha, nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. Agora, como trabalhar para Jesus? Nós temos que ser cooperadores. Cooperadores ao que Paulo falou ali para a igreja de Corinto. Olha, vocês da igreja de Corinto, nós obreiros, nós que estamos na frente do trabalho, nós somos cooperadores. Vocês são o edifício, vocês são lavoura. Nós somos cooperadores. Então, como cooperadores aqui, ó, no original, cooperador, a palavra cooperador quer dizer sinergos. Sinergos no grego quer dizer cooperadores. O que quer dizer cooperador também? Trabalhador. Sinergos é cooperador ou trabalhador no original grego. E Paulo fala a respeito da parceria ativa entre Deus e os crentes. Paulo estava falando aqui da parceria ativa que tem entre Deus e o crente, através da cooperação, do trabalho. Deus, ele inspira os seus cooperadores, os seus trabalhadores na sua obra, a fazê-la. Deus, ele inspira a fazê-las, a nós fazermos, e nós botamos em prática aquilo que Deus nos dá para fazer. E aqui é uma parceria ativa, ou seja, a todo momento, a cooperação entre Deus
e os homens, sabe, que se colocam como trabalhador para o Senhor. Não parte de sabedoria humana, não parte de conhecimento humano, é Deus inspirando, é Deus dando sabedoria, Deus dando entendimento para o homem trabalhar na sua obra, para o homem trabalhar para ele, para o homem, para a mulher, para a criança, desenvolver um trabalho para ele. E Paulo fala que essa é uma parceria ativa, tem que manter sempre ativa. Deus fala com a gente, Deus nos mostra e nós fazemos. Deus manda e nós fazemos. Nós ouvimos Deus falar e fazemos aquilo que Deus falou conosco. Então isso é ativo, tem que ser, isso tem que ser uma ligação direta entre Deus e o servo de Deus. E Paulo fala sobre isso. E Paulo usa aqui a comparação da lavoura e o arquiteto. Versículo 9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus e vós a lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo se colocando como obreiro, que ele era da casa do Senhor, da obra do Senhor. Olha, nós somos cooperadores, ele fez essa comparação, vocês são lavoura, vocês são edifício de Deus. Veja bem que Deus, ele é o arquiteto e provedor, e os crentes são os que cultivam e edificam sua obra na terra. Veja bem, que Deus, ele é o agricultor e Deus, ele é o arquiteto. Deus se colocou como agricultor e arquiteto, e nós somos seus cooperadores, nós somos seus sinergos, trabalhadores, cooperadores. Então, Deus, como o arquiteto, como o lavrador, ele nos dá orientação para os seus trabalhadores, para nós, para trabalharmos na sua obra. Veja bem, a lavoura do Senhor Jesus. A lavoura. Um lavrador, ele prepara a terra, ara a terra, ele aduba a terra se precisar de adubo, ele lança a semente, ele cobre a semente, ele rega a semente, e quando a semente está crescendo, dando os seus brotinhos, ele observa a semente, ele acompanha a semente até crescer a lavoura e crescer a planta, o qual pertence àquela semente. Ele vai tratando, a semente vai crescendo, ele vai tratando. Se chega insetos para ali tentar destruir a planta, o lavrador, ele dá um jeito de aquele inseto não prejudicar a planta. Ele vai tratando para que aquela planta cresça sadia e produza o fruto que tem que produzir. E nós vemos que, como cooperadores, como trabalhar para Jesus, nós, como trabalhadores, cada um desenvolve uma função na presença do Senhor. Cada um desenvolve uma função na presença do Senhor. Quem ministra a palavra tem que ter o cuidado. Quem está na frente de um povo tem que olhar para o povo como lavoura, como edifício, e tem que ver o povo. O povo está aprendendo coisas erradas, a erva daninha está querendo tomar conta da vida do povo, que é lavoura. Ensinos errados está entrando na lavoura do Senhor. O cooperador, verdadeiro obreiro, verdadeiro cooperador, quando ele vê que está entrando ensinos errados na lavoura do Senhor, qual o seu dever? É procurar um antídoto contra a erva daninha, os ensinos errados. Está se entrando doutrinas estranhas no meio do povo de Deus, ensinamentos errados, ensinamentos humanos, pensamento de homens, rituais. O que o cooperador de Deus tem que fazer? Ele tem que examinar o que o povo está ouvindo de errado, esmiuçar bem o que o povo está ouvindo, procurar o remédio para combater o ensino errado, a heresia e os falsos ensinam. Ele tem que estudar, meditar a palavra de Deus e pegar aquilo que foi ensinado, infiltrado no meio da lavoura, no meio do povo de Deus, e combater. E o único antídoto é a palavra de Deus. Pegar a palavra de Deus, examinar o assunto, pesquisar
batalhar, correr atrás. Assim que ele conseguiu um antídoto, um estudo para combater aquele ensino errado, o que ele vem? Ele vem e borrifa esse antídoto na lavoura, ou seja, ele lança sobre o povo a palavra de Deus. Ele lança sobre as águas o pão, vai lançando o pão, a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu, sabe? Vai combatendo, ensinando, falando, mostrando, e o povo como lavoura, planta, se quiser se desenvolver, tem que absorver o antídoto, o remédio para que ele possa crescer. Essa é a função do verdadeiro cooperador. Cuidado com a lavoura do Senhor. Cuidado com a construção do Senhor. Ele não pode ver a locusta, a lagarta, o pulgão entrar no meio do povo de Deus, comer a lavoura e ficar inerte, ficar parado, sem fazer nada. O adultério está entrando na igreja, o falso ensino entrando na igreja, na lavoura do Senhor, sabe? Os maus costumes, sabe? O mundanismo, o secularismo entrando, sabe? Acabando, devorando a lavoura do Senhor. Ele fica lá com o remédio na mão, com o antídoto na mão e não vai lançar, não lança o antídoto, não lança o remédio para matar aquelas pragas que estão devorando a lavoura do Senhor. Isso está acontecendo muito em nossos dias, sabe? Está aí os demônios, os falsos ensinos, os falsos apóstolos, os falsos profetas aí, estão ensinando coisas que não existem, coisas que não é bíblico. E o povo, muitas das vezes, apranta o povo que não lê a Bíblia, que foge dos cultos de doutrinas, de ensino, que fogem dos momentos de aprendizagem da palavra de Deus, preferem ficar vendo pela televisão, sabe? Preferem ouvir pelo rádio, sabe? Falsas profecias, falsas revelações. É claro que profecias existem, a palavra profética existe, revelação de Deus existe, eu creio, eu acredito. Mas o povo precisa aprender a examinar os ensinos falsos, a examinar as falsas profecias. E como que vai aprender? Somente recebendo o antídoto, que é a palavra de Deus. E para dar esse antídoto da palavra de Deus, olha, o cooperador principal, o pastor, o líder que está na frente, sabe? Ele tem que combater, ele tem que falar, não pode ter medo. Ah não, vou perder povo. Se eu ensinar contra isso, eu vou perder povo, vou perder dízimo, vou perder oferta, a minha igreja vai ficar pequena. Irmãos, é melhor você ficar com uma pequena igreja, com 5 membros, do que com 1 milhão, mas tudo cheio de praga, cheio de maus costumes, cheio de crendices popular, cheio de superstições, cheio de muitos ensinamentos que são ensinamentos de homem. Não devemos ter medo de perder pessoas, porque se as pessoas realmente querem receber a Cristo, querem morar no céu, eles têm que aceitar o remédio certo, o antídoto para curar os seus pecados, curar as suas enfermidades da alma. Isso está virando praga hoje em dia, irmãos. Fazem campanha para tudo, mas não fazem campanha para aprender a palavra de Deus. Vamos fazer uma campanha agora para a palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus, sabe? 366 dias, sabe? De leitura, de palavra de Deus, de ensinamento de Bíblia, somente Bíblia, estudo da Bíblia, esmiuçamento da Bíblia. Vamos lá, o ano todo, ensinamento, uma campanha, o ano todo essa campanha de aprender a palavra de Deus. Poucos aceitam, poucos vão. Agora faz uma campanha de prosperidade. 7 dias para você ser próspero. Como ser próspero? Né? Como receber a chave de uma mansão, a chave de uma casa, a chave de um carro. A igreja fica pequena, porque enche, transborda. Mas faz uma campanha, nós vamos ter 7 dias de oração, 7 dias para a meditação na palavra de Deus. Só aparece quem valoriza a obra de Deus mesmo. Hoje está moda, irmãos. Hoje o povo rejeita a palavra de Deus e prefere ser comido pela lagosta, comido pelo pulgão, pela lagarta, sabe? Ensinos errados, e prefere ser enganado por falsos pastores, por lobos disfarçados de ovelha,
porque eles usam a Bíblia, texto bíblico, para enganar o povo, sabe? Porque o povo não, ele está lendo a Bíblia, mas ele está interpretando da forma errada, da forma correta. Por isso a preocupação muito grande é de mostrar a palavra de Deus dentro do seu original, para o povo não ter confusão e não ser enganado. É um conselho que eu dou para mim, serve para mim e para os cooperadores da lavoura do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Procure no original da palavra de Deus, no Antigo Testamento, procure no hebraico, no Novo Testamento, no grego. Procure se aprender aramaico, se puder também, um pouco nas traduções lá. Procure passar para o povo a palavra de Deus. Não inventa coisa não. Não inventa moda de campanha maluca não. Não. Ensine a palavra, fale a palavra de Deus como ela é, sem medo. Ah, mas eu não tenho muita leitura, muito estudo. Fala você da sua forma que você é, tenha temor a Deus, leia a palavra e fale ela da forma que você é, na sua simplicidade. O Espírito Santo vai te ajudar, te dar graça para você falar da palavra de Deus e as pessoas ouvir, mesmo sem muita profundidade de conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar dentro da palavra que você proferir, porque está na simplicidade e no temor a Deus. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, principalmente, nós devemos cuidar e zelar pela lavoura do Senhor, pelo prédio do Senhor, porque estamos vivendo dias difíceis. Muitos falsos ensinadores estão surgindo, falsos obreiros, falsos cooperadores que se infiltram em nosso meio para enganar, para trapacear. Mas o que Paulo falava aqui, falando a respeito da cooperação, do cooperador, é para cooperar, reconhecer o nosso lavrador trabalhador, o maior, que é Deus, o nosso arquiteto, que é Deus, para que nós possamos trabalhar com zelo para o Senhor, valorizar a lavoura do Senhor, que desprezar a lavoura do Senhor, desprezar no povo, nós vamos ser culpados por não cuidar direito do povo da lavoura do Senhor. Então aqui, Paulo está falando aqui que somos cooperadores de Deus e vós lavoura do Senhor. E é difícil. Vamos ter zelo pela lavoura. Não seja dono da lavoura também, querer ser dono do povo não, sabe? Não faça discípulo para você não, faça discípulo para o Senhor. Não. Eu sou somente colocado sobre este povo para ajudá-lo e para cooperar e ajudar ele a crescer na vida espiritual. Mas eu não sou dono, esse povo não é meu, esse povo pertence ao arquiteto. Essa construção pertence ao arquiteto. Eu só estou ajudando a construir. Eu só coloco um tijolo aqui, um tijolo ali, sabe? Mas o arquiteto é Deus. A honra, a glória seja dada ao arquiteto do Senhor. Tá bom? O próximo então aqui, a obra é como trabalhar, nós devemos se colocar como cooperador, que Paulo falou, trabalhador. Saber que Deus, ele é o dono da lavoura e ele é o arquiteto. Nós somente ajudamos a cultivar e a edificar a obra na terra. Aqui na terra nós só ajudamos a Deus se colocando como vasos na mão dele, somente cooperadores. Nunca querer pegar a obra que pertence à glória, que pertence a Deus, não. A glória pertence a ele, nós somos somente cooperadores. Agora, aqui eu gostaria de ler aqui o próximo passo aqui, sobre a obra de Deus. Como fazer a obra de Deus? Como fazer a obra de Deus? Como fazer a obra de Deus aqui, ó. Vou pegar aqui, fazer a leitura, irmãos. Como fazer a obra de Deus? João 9, 4. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Diz assim: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Devemos fazer, foi Jesus que está falando, devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar. Então aqui é quando fazer a obra de Deus.
Sabe quando fazer a obra de Deus? Enquanto é dia, que no grego fala hermera, que quer dizer dia. Enquanto é dia, nós devemos fazer a obra de Deus, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso, o que Jesus falou enquanto é dia, simboliza agir enquanto ainda há tempo. Enquanto é dia, agir enquanto ainda há tempo. Porque enquanto é dia, dá para enxergar, dá para caminhar sem tropeçar. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então isso simboliza agir enquanto há tempo. Nós vemos que nós estamos, por enquanto, nós vivemos num país que ainda há liberdades para se pregar o Evangelho. Ainda há dia. Nós estamos no Brasil que ainda é dia. Está um pouquinho parecendo de trevas ainda, mas ainda é dia. Está parecendo um pouquinho de escuridão, mas ainda é dia. Ou seja, ainda tem tempo para trabalhar, para agir. Ainda tem tempo para nós pregarmos a palavra de Deus, falarmos de Jesus, anunciar o Evangelho. Ainda há tempo, porque há dia que haverá um dia que ninguém pode trabalhar. Então, enquanto há tempo, irmãos, vamos trabalhar para Jesus. É não somente dentro da igreja, mas no seu trabalho, no meu trabalho, seja com um amigo, seja com qualquer pessoa, tiver oportunidade ou não oportunidade, puder falar de Jesus, puder fazer a obra de Deus, falando de Jesus, você está fazendo a obra de Deus. Tá bom? Enquanto é dia, enquanto nós podemos pregar ainda, aqui liberdade para pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o único Salvador, que fora dele não existe salvação. Vamos falar de Jesus, não tenha medo, porque tem tempo ainda nós podemos trabalhar, porque ainda é dia, mas as coisas estão ficando difíceis, então vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar o momento que nós temos aí para pregar o Evangelho, e vamos pregar o Evangelho sem medo, com confiança, sabe? Sem medo e com confiança, e porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Foi Jesus que falou, e se Jesus falou, é verdade. Olha, a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Noite é um tempo de trevas, ausência de trabalho. Vai haver um tempo, parece até mentira, mas vai haver um tempo que vai haver ausência de trabalho, ou seja, dificuldade para se pegar o Evangelho. Nós vemos que em países aí, se você falar de Jesus, você é preso, você é morto até, mas no Brasil ainda é dia. No Brasil ainda, que eu saiba, não se prendeu ainda alguém por causa da pregação do Evangelho, porque ainda é dia. Mas com certeza as trevas vão vir, porque conformidade com a palavra de Deus que mostra que a vinda de Jesus está perto, a cada dia que se aproxima a vinda de Jesus, as trevas vão se aumentando também. A tentativa do diabo de cegar a visão das pessoas a respeito da vinda de Jesus, a respeito da salvação. Muita confusão de trevas, sabe? É o que eu já falei. Ensinos errados confunde. Campanhas que deixam o Evangelho de lado e mostram mais interesses financeiros. Isso é trevas que confunde o povo. Então, estamos em tempos que cada dia vai ficar mais difícil. Então, vamos tomar cuidado. Vamos, o que ouvirmos no rádio, na televisão a respeito de palavra, vamos examinar para ver se é isso mesmo, se é aquilo mesmo. Se você não tem entendimento, se você não tem conhecimento a respeito de um assunto que você vê, que você ouvir, procure buscar alguém que tenha entendimento, que tenha conhecimento, que lhe possa esclarecer a mente a respeito do que você ouviu, do que você assistiu, para que você não se alimente de ensinos errados, doutrinas erradas, e venha a ser prejudicado e seja tragado pela noite. Aí a luz do mundo, o sol da justiça, volta e você está nas trevas, você não é achado, você está em trevas e não na luz, tá bom? Então, dia simboliza
agir enquanto há tempo. Noite, que é nix, não é pix, não é nix, quer dizer no grego nix, noite é tempo de trevas, ausência de trabalho. E assim como o dia nós estamos hoje, a noite com certeza virá. Mas vamos tomar cuidado para permanecer trabalhando de dia. E aqui outro ponto é quem está no Mateus 28, 19, nós vamos ver quem mandou fazer a obra e qual foi a sua ordem. Quem mandou fazer a obra dele? Quem mandou fazer essa obra? Mateus 28 é bem conhecido. Mateus 28, vou ler aqui para todos nós. Mateus 28, versículo 19 diz assim: Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos mando, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quem mandou fazer a obra? Foi Jesus. Ide, vai fazer discípulos, vai fazer discípulos. Foi Jesus que mandou todos irem e fazerem discípulos. Então, o mandante de fazer essa obra é Jesus. Ele deu uma ordem. Que é poreomai, que é ide no grego, que é, o que é isso, ide? Quando ele está mandando fazer ide, vai, é um encorajamento. Jesus está encorajando os discípulos a irem, a caminharem em direção às vidas. É um encorajamento. Quando Deus ele chega para você, fulano, vá, faça a minha obra. Ele está encorajando você. Quando ele fala uma, duas vezes, fala, vá, faça a minha obra. Ele está te encorajando. Ele está te dando uma ordem. E é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Obedeça a Deus. Quando ele falar para você, faça a minha obra, a que eu tenho colocado nas suas mãos, seja ela qual for, irmão. Seja você pregar o evangelho, seja você ensinar, seja você varrer uma igreja, seja você lá pintar um muro de uma igreja, você ajudar em alguma coisa, trabalhar na casa do Senhor, construção, faça, obedeça a ordem do Senhor, por mais humilde, simples que seja o trabalho, faça para o Senhor, obedeça ao Senhor Jesus e faça, que Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai ver que você realmente obedece ao dono da obra, Então, seja pregar o evangelho, prega o evangelho, seja fazer algum trabalho na casa do Senhor, desde que seja um trabalho bíblico, que não seja uma invenção de homem, vai e faça, desenvolva o trabalho, que seja algo honesto e honroso para o Senhor, vai e faça, desenvolva o trabalho. E é um encorajamento a cada crente a participar da obra divina, de crescimento do reino de Deus. A pregação do evangelho, o anúncio do evangelho é algo divino, que a pregação do evangelho, o evangelho quando ele é pregado, quando ele é semeado, quando os cooperadores do Senhor fazem a obra do Senhor com sinceridade e cuidando da lavoura do Senhor bem, com cuidado, é algo divino, é algo que parte de Deus e é algo gratificante, que deixa a nossa alma alegre quando nós sentimos útil na mão do Senhor, quando Ele nos usa para pregar o seu evangelho, para falar a sua palavra. Então é algo divino, pregar o evangelho é algo divino, e é gratificante e maravilhoso, porque nós vamos ver Deus trabalhar e nós vamos ver o crescimento do reino do Senhor Jesus. E quando nós fazemos a obra do Senhor, quando Jesus salva uma vida, transforma uma vida e vem para a presença do Senhor, essa vida vem para a presença do Senhor, o reino de Deus vai crescendo. É mais um membro do reino do Senhor. E assim vai acontecendo com o anúncio da palavra de Deus, quando nós fazemos a obra de Deus com sinceridade e da forma correta. O reino de Deus vai crescendo, o reino de Deus vai expandindo. E a glória e a honra
é toda ao nome do Senhor. A honra e a glória é toda ao Senhor. Tem aqui, irmãos. Então, trabalhe para o Senhor. Faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. Aqui, a próxima parte aqui do estudo é como se comportar para fazer a obra. Como se comportar. Aí tem aqui a passagem bíblica, Mateus 5, versículo 16. Mateus 5, versículo 16. 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, veja bem, para que vejam o quê? Vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Veja bem, como se comportar para fazer a obra? Como se comportar? É o que Jesus falou aqui, para que todos vejam. Para que todos vejam a obra do Pai na minha e na sua vida, e queria que fosse visto na vida dos discípulos também, é que eles deveriam e nós devemos ser luz. Devemos ser luz, ser pós, no grego, pós, quer dizer luz. Luz não somente brilho natural, mas também uma luz, um sentido espiritual e moral, sabe? As nossas ações é uma forma de evangelizar, mostrando Deus para o povo. Ser luz é importante, é um testemunho cristão. Então, como se comportar? Sabe? Dar bom testemunho, sabe? Perante os cristãos de fora, devemos ser luz, testemunhar realmente que Jesus está na nossa vida, sabe? Mostrar a nossa vida como um livro aberto, todos podem olhar e dizer, olha, realmente aquela, ele realmente, ele é aquilo que ele fala, ele é aquilo que ele prega. Eu vejo na vida dele e na vida dela aquilo que ele prega, aquilo que ele fala. É luz. E luz é no sentido de você estar de bem com Deus e de bem com todos. É você dar bom testemunho. É você aprender a palavra de Deus, é você botar em prática aquilo que você aprendeu. Sabe? Se a palavra de Deus diz para você não roubar, não roube. Se a palavra de Deus diz para você santificar, santifique. Se a palavra de Deus diz para você confiar nele, confie. Se a palavra de Deus fala para que você se aproxime dele, se aproxime. Sabe? Seja luz. Porque o que falta em muitas pessoas nesses últimos dias é luz. Está sem luz. Está ofuscado. Não se sabe se é uma coisa, se é outra. Tem nome de que é, mas não é. Tem nome que está vivo, mas está morto. Sabe? O falso testemunho, o falso testemunho, o mau testemunho hoje em dia fala mais alto do que o bom testemunho. Sabe? A treva na vida de muitas pessoas hoje que se diz cristão mostra mais, fala mais alto do que a luz. Porque é mais trevas do que luz. Então, nós devemos se comportar como luz, ser luz deste mundo, para que nós possamos trabalhar na obra dele. Porque não adianta, se você for trevas, se as suas atitudes forem erradas perante o mundo, todos veem que você age de uma forma errada, que você é um mentiroso, que você é um trapaceiro, que você compra e não paga, que você trai a sua mulher, que você age de forma errada. Se você for falar de Jesus com uma pessoa, a pessoa conhecendo os seus pecados, não vai acreditar. A palavra pode ser verdade, mas não vai acreditar por causa das suas atitudes, porque está vendo só trevas em você. Pode estar vendo trevas em você. A palavra ela pode ser verdadeira, a palavra ela pode ser realmente como ela é. O Espírito Santo pode até trabalhar em cima da palavra, mas não em cima do que você vive. Tá? Porque a palavra de Deus ela é santa, né? Então nós devemos, a forma de nós nos comportarmos para fazer a obra de Deus é ser luz. Ser luz é tomar cuidado com tudo que falamos, com tudo que fazemos, sabe? Ter cuidado, sabe? Ser exemplo para os que estão de fora, sabe? As pessoas possam querer se espelhar em nós, as pessoas possam querer copiar a forma da nossa fé,
as pessoas querer realmente sentir sede de Deus quando olhar para você, sabe? Ver luz e falar, não, eu quero aquela luz também. Eu quero aquela luz também, eu quero melhorar, eu quero brilhar também. Tá bom? Então, para fazer a obra de Deus, devemos se comportar sendo luz, sabe? Ser luz é importante, é muito importante porque nós estamos vivendo num mundo de trevas, onde precisa de luz brilhando, e a luz deste mundo somos nós. Somos nós, não vamos esconder essa luz debaixo do alqueire, não vamos esconder debaixo da cama, não, vamos mostrar para todo mundo que nós somos luz, tá bom? Então vamos se comportar como luz do mundo para fazer a obra de Deus, porque tem muitas pessoas que estão vivendo nas trevas e dizendo que estão fazendo a obra de Deus de formas erradas, agindo de forma errada, apoiando o pecado, apoiando o erro dentro da igreja, sabe? Sendo coadjuvante, sabe? Junto com o pecador, está junto com a mesma atitude de um adúltero, sabe? Concordando, acho que é assim mesmo, está vivendo em dias modernos, não. Hoje em dia você pode ter outra mulher, você pode casar de novo, no passado não podia, mas hoje pode, não. Casamento é um só. Casamento é um só, deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se-á a sua esposa, sabe? Tem muitos apoiando o divórcio, muitos apoiando o adultério e estão achando que é luz. Não é luz não, isso é fogo estranho, isso é trevas. Então, luz é o que Jesus falou, o que Jesus fala dentro da sua palavra para nós, é o que é para nós, tá bom? Então, toma muito cuidado. Qual a motivação em fazer a obra de Deus? O livro de Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim, Colossenses 3, 23 e 24, vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, para agradar aos homens, como para agradar aos homens, mas sim, simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E o versículo 24 diz assim, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que servis. Qual a minha motivação em fazer a obra de Deus? O que motiva você a fazer a obra de Deus? O que motiva você a fazer a obra de Deus? Não, eu quero ser um pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero pegar igreja para dirigir, eu quero dirigir, eu quero ganhar muito dinheiro, porque os crentes estão dando dinheiro hoje em dia, a igreja está dando dinheiro. Qual a sua motivação? É o que Paulo estava falando aqui aos Colossenses, aqui, ó. Tudo que você fizer, fazer de todo o coração, como ao Senhor, mas não aos homens. Um trabalhador que trabalha para uma pessoa, ele trabalha para mostrar serviço para o seu patrão, sabe? Um trabalhador braçal normal. Agora, trabalhando na obra do Senhor, qual deve ser a nossa motivação? A nossa motivação deve reconhecer a soberania de Cristo sobre nossas vidas, nas pequenas coisas que fazemos. Qual deve ser a nossa motivação? A minha motivação é essa, é reconhecer a Deus, a Jesus Cristo, como soberano, que Ele é soberano, e nas pequenas coisas que eu faço, e nas grandes coisas, em todo momento, que Ele é soberano. Tudo que você fizer para Deus, desde cuidar de uma igreja, desde cuidar de um grupo, de falar de Jesus, de ensinar a palavra para esse grupo, até uma pessoa, que eu já falei, uma pessoa que varre a igreja, a um copo de água fria que dá para um dos pequeninos do Senhor, sabe? Tem que ser feito de coração. Faça de todo o coração, faça o melhor.
Faça melhor. Nunca faça para aparecer para os homens, para se mostrar, sabe? É o que Paulo fala aqui. Não faça para mostrar para os homens não o que você está fazendo, não. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Trabalha na obra de Deus. Põe na sua cabeça, no seu coração, que você está fazendo é para Deus. Não é para os homens, não. É para Deus. Então, tudo que nós fizermos, não devemos fazer para mostrar para ninguém que somos bons, que estão fazendo, não. Sabe? Tem pessoa que assim vai dar uma oferta na igreja, vai aqui, ó, aqui. Ele fala alto assim, ó, balança o dinheiro na mão, assim, ó, eu estou dando para a obra do Senhor. Não precisa fazer isso. Vai lá em segredo e dá a sua oferta. Não precisa ninguém saber que você está dando uma oferta. Não precisa. Que quando você mostra, balança o dinheiro assim, aqui para o Senhor, você já recebeu o seu galardão. Já recebeu a sua recompensa. Agora, quando você quer ofertar a obra do Senhor, você vai em segredo, você dá aquela oferta lá na tesouraria, para o tesoureiro da igreja, sabe? Quando você quer ajudar algum irmão, você não sai para anunciar para todo mundo, olha, tá vendo aquele irmão lá? Eu vou dar certa quantia para ajudar ele. Você não faz isso. Você chega para o irmão e fala, irmão, está aqui essa quantia para abençoar você, sabe? Ele faz em segredo, o irmão agradece, dá glória a Deus e abençoa o irmão. E Deus está vendo, Deus vai recompensar ele. Então, tudo que fizermos, irmãos, não vamos fazer para se aparecer. E o que tem muito hoje? As pessoas diz que fazem a obra de Deus para se aparecer. Uns fazem para ser consagrado, outros fazem porque são bajulador de dirigentes, porque querem ter uma posição, diz que está trabalhando na obra de Deus, mas ele não está trabalhando na obra de Deus, ele não está reconhecendo a soberania de Deus na vida dele e nem nas coisas pequenas que ele faz, nem nas grandes. Não, ele faz com a motivação que ele quer alguma coisa em troca. Nunca devemos trabalhar para o Senhor querendo algo em troca, irmão. Devemos trabalhar na obra do Senhor e a nossa motivação deve ser que só o Senhor é Deus, que Ele é grande na nossa vida, perdoou os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Agradecer, ser grato a Ele por tudo que faz, por tudo que fez, por tudo que faz e por tudo que vai fazer ainda na nossa vida. A motivação deve ser totalmente para a glória de Deus. Nada de ter interesse. Se você está trabalhando na obra do Senhor com algum interesse, se arrependa. Dê meia volta. Muda o teu modo de pensar, o teu modo de agir. E trabalhe para o Senhor, sabe? De todo o coração. Se você fazer para o Senhor, não saia falando que você está fazendo, trabalhando não fale não. Faça e fica na presença de Deus. Continue fazendo, continue trabalhando. Tá varrendo a igreja? Continue varrendo a igreja. Tá dando aula de escola dominical? Dê aula de escola dominical. Olha, tá pintando a igreja? Pinte a igreja. Olha, tá levando água para o pregador? Leve água, continue levando água para o pregador. Olha, que ela tá ajudando o irmão na medida do possível? Continue ajudando. Tudo para o Senhor, tudo é obra para o Senhor. E o nome do Senhor será glorificado através dessa obra, dessa forma de trabalhar que você está fazendo. Então, mas nós sabemos que a nossa motivação da forma certa, e nós sabemos que nossas ações têm um valor eterno. Quando nós fazemos a obra do Senhor com a motivação certa, nós sabemos que as nossas ações, sabe, não precisa nem falar para ninguém, mas nós sabemos que as nossas ações, sabe, têm um valor eterno. Por quê? Porque quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão. Um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é onde um povo cooperador, um povo que trabalha para o Senhor com motivação correta, para que o nome do Senhor seja glorificado e para o seu reino cresça, este povo vai ser arrebatado e vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E perante o tribunal de Cristo vai receber o seu galardão, a sua recompensa. Porque aqui na terra ele não pediu recompensa nenhum. Ele não pediu galardão nenhum. Ele ficou servindo a Deus porque Deus é soberano na sua vida. Mas quando ele chega lá, ele vai receber a honra. Ele vai receber a honra de receber das mãos do Senhor o seu galardão. O que é galardão? É recompensa. É recompensa do Senhor pelo que você fez para o Senhor na sua obra aqui na terra.
Não que a obra que você fez comprou a tua salvação, não, porque a salvação é de graça, pela graça, na pessoa bendita de Jesus Cristo. É somente você reconhecê-lo como Senhor e Salvador, você é salvo. Mas você vai receber a recompensa porque você trabalhou com humildade, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida. Então você vai receber o seu galardão, segundo aquilo que você fez, vai receber a tua recompensa e vai participar das bodas do Cordeiro, se assentar à mesa do Cordeiro, o qual Ele mesmo vai servir, participar da ceia lá na eternidade com o Senhor Jesus. Logo após a ceia, louvado seja Deus, vamos adentrar as mansões celestiais e viver no descanso eterno para todo sempre. Vamos morar no novo céu e nova terra. Vamos ter um novo paraíso. Louvado seja Deus, o qual o Senhor fez para todos nós. E esse dia está perto de chegar. Então, a obra de Deus, irmãos, a obra de Deus é essa. A principal é que nós devemos reconhecer o nosso Senhor, nosso Deus, como o Senhor da nossa vida. Que Ele que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. E vamos ter fé, uma fé que Ele é Deus, que Ele é suficiente para nos salvar. Não precisa de rituais, não precisa de nenhum tipo de ritual. Não, é somente crer. É somente crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus e que Ele morreu na cruz do Calvário para te dar salvação, para me dar salvação, para nós termos o direito de vida eterna. E vamos servir a Deus, fazer a sua obra, a sua vontade. Vamos fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho para toda criatura. Vamos fazer discípulos no meio das nações. Vamos falar de Jesus, sabe? Sem querer nada em troca. Vamos falar de Jesus somente para que o reino do Senhor cresça. Vamos fazer a obra de Deus, sabe? Somente para que o nome do Senhor seja glorificado. E vamos aproveitar o tempo que ainda é dia, ainda temos oportunidade de pregar o Evangelho livremente. Vamos somente ter a certeza que vamos receber uma recompensa interna, por saber o que Deus tem preparado para nós é o bom e é o melhor. Então, a obra de Deus é isso, irmãos. A obra de Deus é você estar na presença dEle, reconhecendo a Ele como quem enviou Jesus para morrer em nosso favor. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. E eu continuo pedindo para os irmãos, que os irmãos possam se inscrever no canal, que os irmãos possam compartilhar, passar para outras pessoas o link do canal, que é Eduardo Antunes, tudo com minúsculo, 5351, Eduardo Antunes 5351. E você inscreva no canal e faz um comentário aí, Deus possa abençoar a sua vida, e eu vou procurar meditar em mais um assunto para trazer para todos nós, tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Um abraço, tchau.